Estamos de volta para mais um bloco do programa SINAP Presente, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Como falamos no início, o programa será dividido em blocos, trazendo temas de interesse dos associados e da classe dos advogados. O tema agora vai ser sobre as modificações implementadas na CLT, cuja vigência se dará ao final do ano. E estamos aqui com os advogados que também fazem parte da diretoria do SINAP, o doutor Gelasco e o doutor Menosso, que junto comigo vamos debater o assunto que é as modificações do CLT. Então, de pronto, já passo a palavra ao doutor Gelasco, que vai fazer as considerações sobre a modificação, as introduções da modificação da CLT. Obrigado, doutor Vitor. Primeiramente, queria saudar todos os colegas advogados, todos os espectadores em geral e todos, enfim, aqueles que têm algum interesse no direito do trabalho, sejam advogados ou não. Saúdo também, parabenizo e agradeço à diretoria do SINAP pela oportunidade. A reforma trabalhista é o tema do momento para todos para empregados, para sindicalistas, para advogados patronais, convertida na Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, trouxe modificações profundas em mais de 100 artigos da CLT. E essa mudança toda, ela tem vários aspectos, né? São mudanças no âmbito do direito individual, são mudanças no âmbito do direito coletivo, existem novas regras de diferentes naturezas, inclusive fixação de multa, enfim, e culminando com a extinção da contribuição sindical obrigatória, que certamente vai alterar profundamente o modo de atuação dos sindicatos. Para que a gente possa melhor organizar os trabalhos aqui, como a reforma abrange aspecto individual, eu primeiramente passo a palavra para o nosso colega, professor Carlos Menosso, para que ele teça as suas primeiras impressões sobre o que aconteceu, o que se modifica no âmbito individual com a entrada em vigência da Lei 3.467. Eu agradeço ter recebido a palavra do Dr. Gelasco, agradeço o sindicato, o SINAP, pelo convite que nos fez para vir falar sobre algumas alterações da CLT. Quero saudar a todos que estão nos assistindo, desejar muita saúde e felicidade. Realmente, como disse o nosso Dr. Gelasco, houve muitas alterações na CLT. A CLT mudou desde uma obrigação de registro com multas nos empregados que estão trabalhando, como flexibilizou muito a jornada. Você pode contratar por minutos, horas, e eu entendo também que a nova CLT, ela trouxe uma sedimentação de diversos julgados, da maioria dos julgados feitos pelos TST e outros tribunais, que seriam condensados em súmulas, e essas súmulas foram agora escritas na nova CLT, o que facilita muito a aplicação da lei, porque cada súmula ou jurisprudência são decisões de tribunais, e nem todos os juízes eram obrigados a atender essas modificações. E assim como a partir de agora que se transformou em lei, é uma obrigação de todos fazerem cumprirem nas sentenças o que foi determinado pela lei. Então, algumas empresas que tinham empregados sem registro agora vão ter uma multa, assim como a anotação
e a jornada do trabalho também foi flexibilizada, aonde você pode contratar por determinado tempo ou pela contratação normal dos empregados em 8 horas. Existe também uma regulamentação que eu achei importante, que é a jornada 12 por 36. Existem muitos médicos, enfermeiras, vigilantes, trabalhadores que trabalham 12 horas e folgam 36 horas. E até então não era regulamentado pela lei, era por jurisprudências e por decisões do TST. Então, isso trazia uma grande dificuldade nos julgamentos e onerando as empresas e muito por isso. Então, e a matéria em si é tão extensa que eu já vi artigos de magistrados dizendo que vai levar 5 a 10 anos até que se entenda perfeitamente o que alterou na lei. Se me permite, a gente estuda nos nossos bancos acadêmicos a cadeira de Direito Consuetudinário e Costume. A sociedade, a gente sabe, é mutável, né? Ela muda. E isso agora se traduzindo nessa modificação da CLT. Por quê? A sociedade, as relações de emprego vão mudando. O exemplo clássico, né, que nós estamos, a nossa preocupação do sindicato, do SINAP, é exatamente o trabalho do advogado. Por quê? O advogado, ele, classicamente, nos nossos tempos, mais para o passado, ele formava-se, normalmente abria o seu escritório, seu próprio escritório, né? Às vezes com o pai, às vezes com o irmão, enfim, e dando sequência a um trabalho de escritório. Com o crescimento, com a modificação, foram acontecendo as corporações de maior vulto, escritórios maiores, onde, por sua vez, começaram a contratar os advogados. Hoje a realidade nacional, a realidade no Brasil, é que são essas grandes corporações. Então, você tem desde logo o advogado que se forma, que tira a sua OAB, começa o bacharel e tira a sua OAB, passa a ser advogado, ele procura um emprego e desde logo ele começa a trabalhar com a carteira assinada. Então, ele não conhece, às vezes, outra realidade que não o trabalho de cumprimento de jornada e, consequentemente, ele sendo assalariado, né? O que a CLT, na sua opinião, Gelasco, pode ter modificado em relação a essa questão dos advogados que agora passaram a ser mais contratados, o advogado, né? Então, doutor Vitor, a sua colocação vem exatamente ao encontro daquilo que eu pretendia falar em termos de direito coletivo, né? Para resumir, e depois daqui a pouco eu falo o que eu acho interessante do ponto de vista da nova legislação para o advogado empregado, em termos gerais do direito coletivo, primeiro, foi resgatado, né, uma jurisprudência que já foi dominante no TST há alguns anos atrás, que é a da prevalência do negociado sobre o legislado, né? Então, isso foi convertido em lei e, na minha opinião, assim, lógico, criaram-se várias exceções, né? Na minha opinião, eu acho que todo o artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias individuais dos trabalhadores, ele está ressalvado na negociação coletiva, embora a própria Constituição remeta à negociação coletiva em alguns pontos, mas salário mínimo, licença maternidade, férias, 13º, fundo de garantia, isso não figura no rol de possibilidades de flexibilização, né? Por outro lado, naquilo que a lei permite, né? Veio uma nova realidade dentro do direito individual do trabalho, então existe a possibilidade de redução do intervalo, existe a possibilidade de estabelecimento de participação nos lucros e resultados da empresa, existe até a possibilidade de se negociar adesão ou não ao seguro-desemprego. E existem 2 pontos assim que são negociações individuais, né? Sim. Elas já não estão restritas à vontade das entidades representativas, não precisa do sindicato
para negociar isso. O patrão e o empregado podem negociar diretamente. Viu, doutor? Só me permite uma parte. Um exemplo clássico, o senhor falou da jornada, é aquela questão, por exemplo, de trabalho ao sábado. Porque normalmente a jornada do escritório, do advogado e tudo mais, normalmente é de segunda a sexta-feira em horário comercial. Certo? O sábado sempre era um ponto nevrálgico, porque não tem-se o do sábado, além do domingo, que é o descanso, mas ele tem se utilizado para outras atividades, né, de lazer até do profissional, correto? Certo, eu só queria concluir o raciocínio, porque quando eu ia falar nas duas hipóteses, né, que eu acho que, inclusive, responde essa questão da jornada, o banco de horas. Sim. E a premiação pelo desempenho individual. Eu acho que essas duas inovações, que a lei permite a negociação e permite a negociação de modo individual, ele facilita o diálogo entre o empregador e o empregado. Alguns dizem que há um certo desequilíbrio, né, nessa negociação individual, sem a necessidade da intervenção do sindicato. Mas, como a relação de trabalho é uma relação de dependência, e nós temos que ver o valor que existe, tanto de você ter um empregado capacitado, ou assim como o empregado tem o seu patrão que honra os seus compromissos, né? Na medida que forem superadas essas diferenças, né, e haja esse reconhecimento mútuo, eu acho que se encontra o equilíbrio. E nessas duas questões, que é a questão do banco de horas, a questão da premiação por desempenho individual, poderão ser negociadas diretamente. Eu passo a palavra para o doutor, professor Menosso. Aproveitar já que o assunto é relacionado à jornada, uma das alterações muito importantes na CLT foi a possibilidade de haver um contrato entre as partes, sem interferência de ninguém, né, em que esse contrato permita que seja dispensado o sábado. Então, a preocupação que o empregado deve ter é de que se faça um contrato bem feito no início, onde preveja toda a jornada e o que ele pode fazer ou não. Então, é uma das mudanças. E o banco de horas, que ele pode trabalhar um pouquinho mais durante o dia e compensar no sábado ou no outro dia. Né? O importante aí é que até então o advogado sempre foi considerado, mesmo empregado, como um profissional liberal. Sim. Então, agora a CLT prevê que, se não for registrado, tem uma multa de 30%. Pois essa questão muito importante que nós temos que colocar, que alguns escritórios havia uma prática de que o advogado fosse uma forma de associado, né? Um advogado associado. Então essa situação hoje pode ser feita a respeito de que o advogado contratado, certo, registrado, ele possa ter uma condição de ter a participação. Então, de vez ele ser associado e ter um recebimento somente de participação, né, da arrecadação dos lucros daquele escritório, agora ele passa a ser um funcionário que tem seus direitos garantidos, tá? E, eventualmente, como prêmio daquilo que ele desenvolveu, tem uma participação nos lucros. É isso, Jorge? A questão da formalização, a nossa classe dos advogados, nós temos os advogados empregados e temos os advogados autônomos, né? Muitos, né, dos advogados autônomos preferem continuar autônomos, né? E ao passo que os empregados, às vezes, pela dificuldade que existe no mercado de trabalho, eles aceitam condições, né, que a gente já viu que existem decisões reconhecendo o vínculo empregatício por trás desses contratos de participação associativa quase que simbólica.
Mas o que eu queria enaltecer também, um aspecto, já entrando um pouco na realidade do Sindicato dos Advogados e na questão da reforma sindical, houve uma resistência muito grande por parte dos sindicatos contra o fim da contribuição sindical obrigatória, né? Eu lembro que o Sindicato dos Advogados é o único sindicato que tem sobrevivido e que vem, né, com muito esforço e com muito mérito da diretoria, conseguindo se manter e se ampliar a sua representação, né? Haja vista essas ações. Você refere ao artigo 47, né? Exatamente. Que impede a contribuição, ou seja, o advogado que faz a manutenção, paga a sua anuidade, ele fica isento da contribuição sindical. Isso já reza na lei da advocacia, né? Então, até o CLT, para nós, nesse ponto, não veio a modificar muita coisa, já que a gente não tem a contribuição sindical, nós não fazemos jus a essa contribuição, e o sindicato ele tem uma contribuição pequena e espontânea, né? Então, esse é um ponto importante, né, doutor Menossi? Sim. Nós tivemos, eu sou um dos sócios fundadores do sindicato, nós tivemos muita dificuldade no começo, porque o advogado sempre se considerou um autônomo e evitava fazer qualquer contribuição, achando que a anuidade já era suficiente para cobrir as despesas do sindicato. Mas o sindicato foi se arrastando, com aqueles que se filiaram, entenderam o que é um sindicato, a necessidade do sindicato na formação de advogados, na defesa dos direitos, né? Até hoje mantivemos o sindicato. Sim. E o sindicato está aqui hoje apresentando esse programa porque ele cresceu muito. Hoje ele tem uma representatividade, né? Ele representa mesmo. Ele representa e tem a função de orientar os seus filiados e a toda a população sobre o que tem acontecido com relação às mudanças, como nós estamos propondo agora. Muito bem. O nosso debate hoje, eu queria só pontuar algumas alterações que eu achei substancial e por eu ter vindo mais para falar sobre jornada de horário, não só de advogado, mas de toda a população em geral, o que eu posso dizer é que é muito importante que se faça um contrato inicial de trabalho esclarecendo o que se vai fazer, a quantidade de horas que vai fazer e as horas extras que poderiam ser realizadas. Hoje existe um banco de horas que é idêntico ao que existia anteriormente e se houver horas extras trabalhadas após a normal, esse banco de hora pode ser compensado em 6 meses. E eu achei que houve uma mudança muito grande para quem trabalha, por exemplo, médicos, enfermeiras e outros no 12/36, que foi uma inovação que foi trazida na nova CLT, em que ele permite que um acordo individual possa suprir o que antes era obrigatório ter na convenção coletiva e um acordo individual também. Hoje, se for feito um acordo, a pessoa pode trabalhar as 12 horas e folgar as 36 e ainda, se fizer horas extras, não mais descaracteriza o acordo individual. Mesmo que essas horas extras feitas sejam frequentes, não sejam habituais, não só eventuais, elas não descaracterizam. E antes, para as empresas, isso era um tormento, porque as empresas eram obrigadas a pagar acima da 8ª hora como horas extras. Mas esse é uma das inovações, é muito tema para ser discutido em pouco tempo. Por isso eu devolvo a palavra aqui ao nosso... Muito bem. Exatamente, ouvinte, o tema é dinâmico. Por isso que eu convoco aos amigos, aqueles que estão nos assistindo, a vir consultar o advogado, ao sindicato. Entre em contato com o sindicato, formule as suas questões, nós temos quadros para esclarecimento de dúvidas, né? Por isso que nós estamos à disposição. O sindicato está para servir aos seus filiados e às pessoas que
buscam informações. Então, para considerações finais, nós estamos aqui encerrando o bloco, e o programa vai continuar, mas estamos encerrando esse bloco a respeito da CLT. Eu agradeço a presença do Dr. Gelasco e do Dr. Menoso, que gentilmente compareceram hoje para formular aqui as suas considerações. Dr. Gelasco, para as considerações finais. Não, o tempo não me permite estender, eu agradeço a atenção daqueles que estão nos assistindo até agora. Da mesma forma, quero agradecer ao sindicato e a todos que nos estão assistindo. Eu só quero deixar um registro. O sindicato tem entre os seus filiados Eliézer Antônio Medeiros, que é advogado militante na área do trabalho e agora foi nomeado desembargador federal da 9ª região do Justiça do Trabalho. Hoje desejamos a ele muito sucesso e muita felicidade nessa nova empreitada. Muito obrigado. Aguardem a sequência do programa com outro bloco.